Bom, a região onde se passa a história era uma região muito árida e seca, e Jesus ele estava na Galileia, de onde ele desce até a Judéia. E no meio do caminho você vai ter a região de Samaria. E Jesus então sente sede no momento em que ele passa por um famoso poço, cavado ali mesmo por Jacó, nos tempos primórdios da comunidade de Israel, antes mesmo de existirem as 12 tribos. Você conhece a parábola, né? Ele pede de beber a uma mulher samaritana que está no poço, recolhendo água. Aquela mulher, por ser de Samaria, ela estava num horário de fluxo menor de pessoas no poço, para que não houvesse atrito com os judeus, porque os samaritanos e os judeus eles eram inimigos. Então aquela mulher vai num horário fora do horário normal de fluxo para buscar água, para evitar o conflito ou o contato com as pessoas. E ela até se admira, ela se espanta de ver que Jesus ele estava ali num horário que não devia ter ninguém. E ela se admira e fala: pode você, um homem judeu, conversar comigo, uma mulher samaritana? E é interessante que Jesus ele pede a ela água para beber. E aquela mulher então faz essa indagação. Você percebe ali que a mulher ela tem um pouco, né, ou muito dessa natureza da rixa entre judeus e samaritanos, uma vez que ela nega a água para Jesus. E veja que, pelo costume daquela região, dos habitantes daquela região de Israel, né, tanto da Judéia, Galiléia, Samaria, o costume dos nômades, né, dos beduínos, os povos que vagavam ou habitavam o deserto, pelo costume deles, quando alguém te pede água, ou até mesmo comida, né, mas principalmente quando alguém te pede água e você se nega a dar de beber para a pessoa, é a mesma coisa do que você desejar a morte dela. Porque se ela tem sede e você nega a água, dificilmente ela vai ter forças para chegar a algum local, uma região ou um povoado, onde ela consiga água. Então aqui o que essa mulher faz para Jesus é seríssimo, uma vez que ela nega a água ao Senhor Jesus. Você percebe então aqui que está evidente os judeus e samaritanos serem inimigos, serem rivais. Essa narrativa de Jesus e a mulher samaritana junto ao poço, você encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Essa narrativa vai estar do verso 6 até o verso 9. Ela tem o desenrolar da história, quando Jesus fala para ela da água da vida, da qual ela nunca mais sentiria sede, mas para o nosso estudo desse momento, esses versículos, eles no momento aqui, não são utilizados para o que nós precisamos. Mas essa briga dos samaritanos e dos judeus, isso começou quando, aonde, com quem e por que razão? Bom, no tempo do rei Salomão, filho do rei Davi, ele reinava sobre um reino unificado das 12 tribos de Israel. E após a morte de Salomão, né, e alguns novos reis assumindo, né, depois de ali praticamente um golpe de Estado, o reino de Israel se divide em 2 reinos. O reino do norte, que é chamado Reino de Israel, onde ele fica com 10 tribos, e Samaria acaba sendo a capital desse reino do norte, e o reino do sul, chamado Reino de Judá, onde estava Jerusalém e o templo, que era para adorar ao Senhor. Então esse reino fica dividido em 2 grandes blocos, o do norte com 10 tribos, o do sul com 2 tribos. Jerusalém estava no sul, e esse reino foi chamado Reino de Judá, e tinha um rei somente para essa região, enquanto que o reino do norte, com 10 das 12 tribos de Israel, ele ficou chamado de Reino do Norte, ou Reino de Israel, que tinha um outro rei, mas a sua capital passou a ser provisoriamente Samaria. No ano 722 a.C., quando os assírios eles destroem o reino de Israel, eles enviam muitas dessas pessoas para o exílio e espalham algumas mesmo, e eles trazem uma grande quantidade, um grande contingente de estrangeiros para viver no lugar desse povo que foi dispersado. Samaria, que era a capital do Reino do Norte, passa a ser então o local forte e estratégico dos assírios que haviam dominado aquela região. Os samaritanos, eles se dizem descendentes de parte dessas 10 tribos de Israel, e quando eles foram expulsos, parte dessas tribos, né, de Manassés, de Efraim e de Levi, permanecem ali no mesmo local.
e eles se dizem então samaritanos, porque ficaram ali na região de Samaria, em torno da capital provisória do Reino do Norte. Enquanto que os povos do Reino do Sul diziam que esses remanescentes, eles não eram das 10 tribos, mas na verdade eles eram dos estrangeiros que os assírios trouxeram para habitar o Reino do Norte, no local do povo disperso. Eles foram trazidos de fora como estrangeiros, ou como os goim, como eles chamam, para habitar em Samaria no lugar daqueles que foram espalhados. Então os povos do Reino do Sul, eles não reconheciam esses remanescentes dessas 3 tribos como samaritanos autênticos, mas chamavam eles de estrangeiros, de povo impuro, trazido de fora pelos assírios. Então começa, nesse momento, a rixa que veio a durar, e podemos dizer que dura até os dias de hoje, entre judeus e samaritanos. Nesse momento, então, desse golpe de Estado, essa divisão civil do reino em 2 partes, e depois o ataque dos assírios, dispersando grande parte das 10 tribos, trazendo estrangeiros para habitar ali no local, você tem essa visão de quem está no sul, de que grande parte agora dos povos do norte são estrangeiros e não mais são os nativos de fato das 10 tribos que ali habitavam, e começa então a rixa, uma luta até certo ponto xenofóbica por parte de povos do Reino do Sul e remanescentes do Reino do Norte, que permaneceram ali e não foram dispersados pelos assírios no ataque de 722 a.C. No período da reconstrução do segundo templo em Jerusalém, os samaritanos eles não foram permitidos de participar dessa construção, justamente pelo fato de Jerusalém e o templo estar no Reino do Sul, o Reino de Judá, e porque os povos do Reino do Sul tinham essa ideia de que os povos do Reino do Norte, os samaritanos, eles eram na verdade estrangeiros que se misturaram com parte do povo que habitava o Reino do Norte. Mas acabou que os samaritanos, por assim dizer, acabaram também nem fazendo tanta questão assim de participar da reconstrução do templo, uma vez que eles queriam que o templo fosse construído no Monte Gerizim. E olha que interessante, até os dias de hoje, nós temos ali um povoado de samaritanos que adoram ao Senhor num templo construído no Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Você encontra no YouTube muitos vídeos sobre os samaritanos e sobre eles adorando ao Senhor no Monte Gerizim até os dias de hoje. O canal Israel com Aline, por exemplo, traz aí de 2 a 3 vídeos falando sobre os samaritanos, os que vivem até os dias de hoje, e os seus ritos de adoração realizados até os dias de hoje no Monte Gerizim, o Monte da Bênção.